Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje nós vamos entrar na segunda parte do profeta Ezequiel. Semana passada nós falamos já da primeira parte, o link já deve estar aqui embaixo, vai aparecer num card, vai aparecer aí para você, se você perdeu, para você poder assistir. Então agora eu quero te convidar a preparar um cafezinho para a gente poder entrar então na segunda parte do profeta Ezequiel. Vamos lá? Na nossa última lição, na semana passada, que foi a primeira parte a respeito do livro do profeta Ezequiel, a gente conseguiu terminar a nossa lição com uma palavra de esperança, né? Mediante ao arrependimento. A gente sabe que o ministério de Ezequiel ele começa 5 anos depois que Joaquim, que era rei do reino de Judá, é exilado, ou seja, ele é retirado da sua terra e levado lá para a Babilônia, né? Então ele fica cativo, fica preso ali na Babilônia. Mas a gente sabe que infelizmente esse arrependimento ele não veio, né? A gente vai, por exemplo, quando nós estudamos Jeremias, nós vamos lembrar que Zedequias, que foi o último rei de Judá, também não ouviu o profeta, ignorou a mensagem de Deus dada a ele, e o povo então foi o restante do povo foi levado todo cativo para a Babilônia, e todo o templo, a cidade inteira, tudo foi destruído no reino de Judá. Bom, a gente está então nos últimos momentos de vida, digamos assim, do reino de Judá, né? A gente está falando do 5º ano do exílio do rei Joaquim, e já chegamos ali no Zedequias. A gente tem aí já os últimos anos de vida desse reino que vai ser destruído pela Babilônia e que está então sob julgamento de Deus. É interessante que no livro de Ezequiel, novamente a gente tem aquela figura da prostituta ou da esposa infiel para poder representar a situação e o comportamento do reino de Judá. A gente vai observar no capítulo 16, que é um capítulo pesadíssimo, né? Às vezes, quando a gente lê ele, dá até embrulho no estômago de tão pesada que é a linguagem utilizada pelo profeta para poder falar dos pecados do reino de Judá. E aí eu vou caminhar aqui com você um pouquinho a respeito de como estava, então, a situação do reino de Judá de acordo com o texto bíblico. Então, vamos ali para Ezequiel, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 30 até o 34, que diz o seguinte: Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada. Quando você construía os seus altares em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você não foi só como prostituta, porque desprezou o pagamento. Olha que coisa terrível até aqui, né? A gente vê, era um povo sem força de vontade para poder, no caso aqui dentro do contexto, né, pensar em voltar a Deus. E ele foi pior do que uma prostituta, que uma prostituta ainda recebe pagamento, e ela nem o pagamento recebeu, né, da sua desobediência. Ela não colheu nenhum benefício efetivo de ter desobedecido ao Senhor, muito pelo contrário, foi explorada. A versículo 32, ainda no capítulo 16. Você, mulher adúltera, você prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presente a todos seus amantes, subornando-nos para que venham de todos os lugares receber de você seus favores ilícitos, né? Então a gente percebe aqui que o reino de Judá ele não se deu o respeito enquanto nação, porque além de desobedecer a Deus, assumir costumes e práticas e a religião de outros povos, de outras nações,
ele ainda não se posicionou como uma nação soberana, né? Mas comprava favores dessas outras nações que ele foi se relacionando e foi se contaminando. E aí toda a lei de Deus foi desrespeitada no que se refere à segurança social do povo. Então, cada vez mais o povo de Judá foi se enfraquecendo enquanto nação, foi se criando pobres na nação, pessoas que, na verdade, não prezavam pela existência do seu próprio país, tal era a exploração que vinha dos seus próprios governantes, da sua própria elite, dos seus sacerdotes, e tudo isso sendo embalado pelas palavras dos falsos profetas que apareciam, né? A ponto de, por exemplo, nesse capítulo 16, né, lá no versículo 49, ele diz assim, não ajudam os pobres e os necessitados, ou seja, eles foram totalmente ignorados. E como a gente sabe, a lei de Moisés, a lei do Sinai, a lei de Deus, então, né, ela tinha vários dispositivos que era justamente para poder manter o povo forte, unido, para que não houvesse pobre na terra, mas eles assim desrespeitavam. Judá se tornou muito orgulhoso. Nesse capítulo 16 ainda, olha o que ele diz no versículo 15. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos que passavam por perto e a sua beleza se tornou deles, né? Ou seja, realmente, né, assim, o Judá foi uma nação que prosperou, ela teve assim momentos em que ela cresceu enquanto nação, né, foi abençoada por Deus, afinal de contas ela teve sim alguns bons reis que se voltavam para Deus, e aí eram momentos até felizes da nação, principalmente no que se refere à paz, mas no entanto vinham outros tantos reis e meio que queimavam toda essa prosperidade, né? Ou se perdiam às vezes nessa prosperidade, fazendo coisas terríveis e levando o povo para a ruína, né? E infelizmente havia a correção ia chegar, a vergonha de Judá ia chegar, como diz o capítulo 16, ele utiliza essa expressão, a vergonha de Judá chegaria e eles teriam que suportar. Como diz lá no versículo 52 do capítulo 16, aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis do que os delas, elas parecem mais justas do que você. Essas irmãs, dentro do contexto, ele está falando de Samaria, que era a capital de Israel, que já havia sido derrubada pelos assírios, né? E também ele está falando de Sodoma, né? Que que na verdade era um grande símbolo de toda imoralidade, desvio de Deus, né? Então ele está dizendo aqui que o reino de Judá se comportou pior do que as suas irmãs Samaria e irmã Sodoma, né? Então, e aí ele vai terminar o versículo 52. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porquanto você fez suas irmãs parecerem justas. Ou seja, o pecado de Judá chegou a tal ponto, né, que eles estavam assim, o pecado de Israel, de Sodoma, estava quase virando fichinha. É claro que para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Mas assim, para você ver a que nível chegou o reino de Judá, né? Eles estavam deploráveis sobre o ponto de vista moral, sobre o ponto de vista ético, sobre o ponto de vista religioso, então nem se fale. Mas é interessante que, assim, apesar da gente ver todo esse cenário ruim, né? Toda essa projeção ruim, infelizmente é uma projeção que vai se realizar, né? Porque a gente sabe na história que o reino de Judá também é destruído pela Babilônia, ainda há uma ponta de esperança. Essa ponta de esperança é agora não mais norteada pelo arrependimento, mas sim pela fidelidade de Deus, que vai novamente conceder uma chance
ao povo de Judá, que é lá no versículo 60 desse mesmo capítulo 16, em que o profeta diz: contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância e estabelecerei uma aliança eterna com você, né? Há esperança, porque a fidelidade do Senhor não tem fim e ele sempre há de oportunizar novas possibilidades, novos recomeços através do arrependimento das pessoas que assim ele estende a sua mão. E a gente sabe que, na verdade, Deus em Cristo Jesus estende a possibilidade de novos recomeços, de arrependimento a toda a humanidade. O segundo ponto que a gente vai tratar a partir do livro do profeta Ezequiel é a respeito da cidade de Jerusalém. E a gente fica muito triste dentro desse contexto, porque na verdade a gente faz assim uma comparação com a nossa própria cidade, com o nosso estado, com o nosso país, e a gente fica muito triste de ver que os problemas do passado, motivados, gerados, porque as pessoas se desviam da vontade de Deus, hoje também permanecem na nossa sociedade, né? A gente vai, por exemplo, ali para o capítulo 22 do livro de Ezequiel e a gente observa as características de Jerusalém. Por exemplo, né, vamos aqui dar um passeio pelo capítulo 22. A gente vê, por exemplo, que havia assassinatos, havia uma grande opressão. Olha, versículos 6 e 7. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí estão usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm tratado pai e mãe com desprezo e têm oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva, né? Ou seja, a utilização da posição de poder para poder gerar opressão, né? A gente vê calúnias, mentiras, fake news sendo utilizadas nesse tempo, ou seja, não é nada novo essa questão, né? Capítulo 22, ainda agora versículo 9. Em seu meio há caluniadores, prontos a derramar sangue. Em seu meio aos que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos, né? Então, pessoas ali gerando mentiras, visando prejudicar terceiros, né? E aí também, no final do versículo, a gente observa, né, a questão da mudança, né, da corrupção religiosa e da moral também já corrompida. Quando a gente vai mais para frente do capítulo, isso eu só estou dando uma pincelada nesse capítulo aqui, né? Só para a gente poder ter uma ideia. A gente vê suborno, a gente vê usura, ganância, né? Versículo 12, olha só o versículo 12. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Percebe essa expressão? É sempre para derramar sangue, ou seja, prejudicando o povo, né? Você empresta visando lucros e a juros obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esquece de mim, palavra do soberano Senhor. Ou seja, cada vez mais a exploração sendo mostrada em roubos, né? Roubos, uma sociedade em que, na verdade, ela é pautada por essa violência praticada a partir dos governantes. Como ela vai se refletir dentro do povo, né? Roubo. Há nela conspiração de seus príncipes, como o leão que ruge ao despedaçar as suas presas. Devoram pessoas, apanham tesouros e coisas preciosas e fazem muitas viúvas, né? A partir da própria elite já começa a se roubar, né? E aí a gente fica pensando na nossa sociedade, da maneira como a gente se comporta. Eu tenho, assim, uma certa tristeza, porque muitas vezes a gente observa, político tal roubou milhões, roubou bilhões, mas às vezes a percepção que eu tenho que quando eu olho para esse político que roubou milhões ou bilhões e para aquele malandro, a famosa malandragem brasileira que tira vantagem, que às vezes pula
uma catraca de ônibus, que seja, para poder não pagar a passagem, ou entra no blindex que foi quebrado do BRT aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um sistema de transporte, né, que é o BRT, que é ônibus, agora eu não me lembro agora o que significa a sigla, que na verdade é em inglês e nem me lembro agora, mas assim, são estruturas de blindex, e muitas vezes a gente observa aqueles blindex quebrados e as pessoas, ao invés de entrarem pelaquela catracazinhas para poder entrar na estação do BRT, elas pulam. Então assim, ali elas vão economizar, economizar não, elas estão roubando uma passagem de ônibus. Mas assim, é porque elas estão tendo a oportunidade de roubar uma passagem de ônibus, é que elas estão roubando uma passagem de ônibus. Será que se elas fossem políticos e tivessem também a oportunidade de roubar milhões ou bilhões, também não roubariam milhões ou bilhões? É uma questão então de oportunidade, né? E por quê? Porque não se busca o Senhor, não se busca ter um caráter construído e moldado a partir da pessoa e obra de Cristo Jesus. Jesus não é modelo. E por isso a nossa sociedade cada vez mais vai se desconstruindo como humano. Porque Jesus foi Deus que se fez carne, foi Deus que se fez ser humano para poder ensinar a nós, seres humanos, o que é ser um ser humano de verdade. E bom, quem são os mais afetados em relação a isso? É o órfão, a viúva e o estrangeiro, que dentro da literatura, né, dentro do Antigo Testamento, são sempre esse grupo, né, órfãos, viúvas e estrangeiros, são os mais necessitados. E os pecados são cometidos por todo o povo. Todo o povo representa isso. É uma situação extremamente triste do reino de Judá, né? No capítulo 8, versículo 17, a gente tem o seguinte relato: todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Ou seja, assim, realmente é um cenário profundo, né, de deterioração moral, ética e religiosa do reino de Judá. E aí, com relação a toda essa história que a gente observa aqui, a gente pode considerar algumas coisas para poder fechar esse bloco, né? Em que é o seguinte: primeiro, a disciplina de Deus que foi então realizada ao povo de Judá, muitas vezes a gente fica estranha, né, a linguagem bíblica que usa a ira do Senhor, a justiça do Senhor, a vingança do Senhor, mas na verdade ela quer mostrar justamente essa questão da disciplina, porque Deus, como Ele ama o seu povo, Ele disciplina, porque se você não liga para a pessoa, você pouco se importa, que ela deixa ela se dar mal por si mesmo, né? Mas Deus não, Deus, porque Ele ama, Ele disciplina, e a disciplina viria sobre o povo de Judá para que eles pudessem então ter a oportunidade de reconhecer os seus erros, se arrepender e ter então uma nova chance, né? E prosperidade, meus queridos, não é nem por um decreto, né? Não tem nenhuma base bíblica em que se diga que, principalmente quando a gente vai observar o Novo Testamento, ou seja, a realidade a partir de Jesus Cristo, que prosperidade seja sinal de aprovação divina, né? A gente precisa ter essa percepção da ação de Deus na história, da ação de Deus na nossa história, para que a gente tenha, né, essa ideia. Será que a gente realmente está agindo de acordo com aquilo que Deus quer para nossas vidas, de acordo com a boa vontade dele, né? Afinal de contas, ele tem planos bons para nós, né? Não planos de fazer mal, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. E como igreja de Cristo Jesus, na cidade do Rio de Janeiro, e aí eu vou reduzir mais ainda, no bairro de Vila da Penha, né? Mas também vou ampliar no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, né? Como é que nós temos impactado
Será que a gente tem sido essa voz profética que denuncia aquilo que está errado, que chama ao arrependimento, que anuncia as consequências de permanecer nesse caminho errado? Nós precisamos, como igreja, nos posicionar. Nós temos um modelo, nós temos a palavra de Deus e nós precisamos defender com toda a autoridade. Então, por isso que a gente tem que ser algo a começar de nós. Nós precisamos defender com autoridade e praticar os princípios e valores do reino de Deus. A terceira coisa que eu gostaria de falar com você hoje, a partir do profeta Ezequiel, é a respeito de que a gente precisa dar valor àquilo que realmente tem valor. Eu digo isso a partir do capítulo 24, versículo 21, que diz o seguinte: diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que você deixarem lá cairão à espada. Esse texto aqui ele é impressionante porque ele mostra a afeição que o povo de Judá tinha pelo templo. Né? Ele coloca aqui, ele é a fortaleza que vocês se orgulham, ele é o prazer dos seus olhos e o objeto da sua afeição. Só que eles tinham afeição ao templo, à coisa, à estrutura, e não ao Deus que deveria ser adorado naquele templo. Porque, inclusive, aquele templo, em algumas situações, recebeu imagens de outros deuses. Eles tinham apego à coisa, à estrutura, à beleza, à tradição que emanava, né, daquele templo ali, que vinha daquele templo. E aí, com relação a assim, esse tempo que a gente vive de isolamento social, esse texto aqui agora ele ganha uma proporção completamente diferenciada. Ele se reveste assim de uma atualidade muito presente. Porque aqui nós temos dado valor. Nesse momento em que a gente não pode mais, né, a gente não está podendo, por enquanto, estar presentes no templo, como está sendo a nossa vida espiritual? Como nós temos dedicado tempo ao Senhor? Né? O que a gente valoriza? Como tem sido a relação sua com o seu irmão? Será que é porque você agora não consegue mais vê-lo dominicalmente, você abandonou ele completamente, ou você de alguma forma tenta manter o contato? Né? Como está a sua vida espiritual? Você tem se mantido estudante da palavra de Deus? Você tem de alguma forma tentado continuar lendo a palavra? Você tem se esforçado de, por exemplo, estar sempre assistindo as videoaulas da escola bíblica, as celebrações que são transmitidas, as lives dos pastores? Ou porque a coisa não está acontecendo no templo? É claro, se você tiver... A gente pode estar pensando aqui, existem pessoas que têm dificuldades com eletrônicos, têm dificuldades com acesso à internet e tal, tudo mais, ok, essa palavra não é para elas. Mas se você tem acesso a essas coisas, se você mexe bem com o celular, né? Será que você tem realmente buscado ao Senhor? Ou é porque não existe o templo? E aí, como você talvez seja apegado ao templo, a sua vida espiritual está, né, em queda, digamos assim, né? Ou esmoreceu um pouquinho, né? A gente precisa se fortalecer para que quando a gente possa voltar às nossas celebrações presenciais, que a gente possa voltar com o coração transformado, né? Porque esse tempo de isolamento social é tempo que a gente pode buscar mais ao Senhor, né? E poder buscar essa intimidade de filho com o Pai. Né? Que a gente, então, a partir do que o Ezequiel diz, que a gente se apegue menos às coisas, né? Às estruturas, às tradições, mas que a gente busque, em essência, relacionamento com o nosso Deus e Pai.
Dentro desse contexto de buscar o Senhor, nós chegamos aqui no nosso último ponto, a partir do profeta Ezequiel, que é reconhecer o Senhor. Tem uma expressão que aparece constantemente no livro do profeta, que é: e saberão que eu sou o Senhor. Aparece muitas vezes. Quando você faz uma pesquisa assim, num aplicativo de Bíblia, né, e coloca entre aspas, é uma expressão que aparece inúmeras vezes no livro de Ezequiel. Mas são três vezes, em três situações, fica claro o uso dessa expressão. A primeira delas é quando Deus julga o seu povo. E aí eu vou voltar com você agora no capítulo 6 do profeta Ezequiel. Por exemplo, vamos passear um pouquinho agora no capítulo 6, né? Versículo 7. Seu povo cairá morto, e no meio deles vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 10. E saberão que eu sou o Senhor, e não ameaçarei em vão trazer essa desgraça sobre eles. Versículo 13. E saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor de seus altares, em todo monte alto, em todo topo de montanha, debaixo de uma árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Versículo 14. Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo, e saberão que eu sou o Senhor. Então, assim, saberão que eu sou o Senhor quando Deus julga o seu povo, porque o Deus é um Deus justo e ele aplica a sua justiça. Essa expressão também, ela aparece muito quando Deus está julgando o seu povo, mas também quando Deus salva o seu povo. Eu não vou ficar aqui fazendo muitas leituras, porque senão a gente vai ficar um vídeo muito extenso, né? Mas eu deixo essa dica, ou deixo até esse exercício para você poder fazer em casa, né? E aí eu vou diminuir aqui um pouquinho a quantidade de exemplos, né? Mas, por exemplo, quando Deus salva o seu povo, também aparece essa expressão. Capítulo 37, versículo 13, diz o seguinte: quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, né? Porque Deus, ele é fiel e ele não se esquece das promessas que ele fez. E ao mesmo tempo que ele julga, ele é fiel e vai sim oportunizar a seu povo que se arrependa, que reconheça os seus erros, que se arrependa e que então possam viver uma nova vida. Mas essa relação, né, não aparece somente quando a gente está falando do povo de Deus, mas também de todas as nações. E a expressão "e saberão que eu sou o Senhor" também se aplica quando ele está manifestando o juízo sobre as outras tantas nações. Né? Capítulo 25, versículo 5. Farei de Rabá um cercado para camelos e Amon um local de descanso para ovelhas. Ou seja, né, vai destruir tudo, né? Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 11 do capítulo 25. E a Moabe trarei castigo, então eles saberão que eu sou o Senhor. Lá no capítulo 26, que é um capítulo que vai tratar sobre a queda da cidade de Tiro, né? Versículos 5 e 6, né? Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Né? Deus, ele é soberano sobre todos os reinos, sobre todos. E isso faz um pouco a gente lembrar daquele texto, né, que fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Reconhecerá que Deus é Deus, que Deus é Senhor, Ele é soberano e todos os povos e todas as nações hão de confessar isso. E é interessante que essa expressão, "e saberão que eu sou
o Senhor, né? Ela tem muito a ver com a preocupação que Deus tem com o seu próprio nome. Isso traz para a gente uma lição também muito importante. Quando a gente vai no capítulo 36, versículo 21, essa preocupação ela fica totalmente clara, né? Ele fala com todas as palavras. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Né? Ou seja, o povo de Deus era o povo que levava o nome de Deus, e eles profanaram o nome de Deus a partir do momento que viraram as costas para Deus e começaram a agir pelas suas próprias cabeças ou influenciados por outras nações. Né? E aí começaram a envergonhar o nome de Deus. E então, é por isso que, por exemplo, a gente vai ver expressões, né, na lei de Moisés, nos próprios 10 mandamentos, tem lá um mandamento que diz que não deverás tomar o nome do teu Deus em vão. Né? E inúmeras vezes na Bíblia aparece Deus dizendo ao seu povo, e isso tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Né? Ou seja, se nós somos povo de Deus, nós temos que honrar o nome de Deus. Viver de acordo com a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Jesus, na oração em que ele ensina aos seus discípulos, ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Bom, como é que eu posso santificar o nome de Deus a um outro? Porque Deus é santo, ok. Mas como eu, então, posso contribuir, entre aspas, para que o nome de Deus possa ser santificado? Tendo uma postura santa, agindo com as minhas palavras, ações e atitudes de acordo com o caráter do próprio Deus, me inspirando na pessoa e obra de Cristo Jesus. Né? De fato, se alinhar com o sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Né? E assim seremos verdadeiros embaixadores do reino de Deus, seremos sal, seremos luz para esse mundo e seremos instrumentos usados nas poderosas mãos de Deus para poder trazer transformação. Então, meu querido, que Deus te abençoe e até a próxima semana.